Ao longo dos últimos vídeos, principalmente os vídeos Dor Mecânica 1.0 e Dor Mecânica 1.5, eu discuti essa ideia de que só porque a dor acontece durante o movimento, isso não quer dizer que ela seja causada pelo movimento. E hoje na literatura nós temos diversas evidências que demonstram e sugerem que não existe nenhuma associação entre um diagnóstico patoanatômico, achados em exames de imagem ou qualquer padrão biomecânico específico com a presença de dor, e muito menos com a distribuição da dor dos indivíduos pelos movimentos. Então, nós podemos ter dois indivíduos com a mesma condição dolorosa, por exemplo, dor no ombro, com o mesmo diagnóstico patoanatômico, com queixas para funções parecidas, mas que têm uma distribuição da dor completamente diferente. Enquanto um dos indivíduos pode ter uma dor para tarefas de mais alta demanda apenas, o outro pode ter uma dor mais branda, só que generalizada para quase todas as tarefas do dia a dia. Então, a distribuição da dor no movimento é um fenômeno que ele é pouco explicado se a gente for olhar por qualquer raciocínio linear relacionado à parte biomecânica ou à parte patoanatômica. E é justamente por isso que as teorias de aprendizagem foram incorporadas dentro do nosso entendimento da dor ao longo dos últimos anos, criando modelos de dor e aprendizagem para tentar explicar como que essa individualidade da manifestação clínica da dor de cada indivíduo se forma. E para isso a gente precisa primeiro entender o que é aprendizagem. A aprendizagem é qualquer mudança morfofuncional do nosso sistema nervoso que acontece dado que nós passamos por uma experiência. Então essa é a definição mais ampla de aprendizagem. E nós sabemos que o cérebro não tem infinitas formas para aprender. A gente conhece as principais formas que o cérebro aprende. E se a gente conseguir entender o predomínio desse modelo da forma de aprendizagem, a gente pode também levar isso em consideração no nosso raciocínio clínico para entender quais abordagens vão atacar ou vão abordar melhor esse mecanismo de aprendizado que aconteceu. Então, hoje a gente vai começar falando de um mecanismo de aprendizagem não associativo. Então, dentro das formas que o nosso sistema nervoso tem para aprender, uma das formas é chamada de forma não associativa. Essa forma tem dois extremos: a sensibilização a um estímulo e a habituação ao estímulo. Se a gente vai falando da dor, no nosso funcionamento natural ou normal do sistema de dor, existe uma tendência à sensibilização. Então, eu gosto desse exemplo. Para quem já assistiu a aula minha, normalmente eu dou esse exemplo. Se você for na praia e aí você pisar na areia quente da praia, o primeiro passo você, na verdade, vai sentir só calor. No segundo passo, talvez um calor um pouco mais forte, no terceiro um pouco mais forte, mas no quarto passo você vai começar a sentir que aquilo começa a incomodar. E aí você vai ter um comportamento perante aquilo, né? Você vai começar a correr, pulando de sombra em sombra até chegar na linha da água. Na verdade, a temperatura da areia ela não mudou a cada passo. O que mudou foi a resposta do nosso organismo, ou do organismo daquele indivíduo, à temperatura da areia. Ele foi sensibilizando. Então, a mesma entrada de nocepção na periferia começou a gerar mais aferência noceptiva e foi entendida como mais dor. Só que na hora que você se afasta do estímulo, numa condição normal de funcionamento do sistema nervoso, né, esse processo ele cessa. A gente tem um outro extremo no dia a dia, que é a habituação. Então, se eu estiver usando uma roupa no corpo, estiver usando algum adereço, após pouco tempo de estimulação, a gente tem a habituação dos receptores e a habituação central, né, com relação àquele estímulo. As nossas redes de saliência param de ser ativadas por aquele estímulo, a não ser que a gente precise prestar atenção nele de novo. Então, o nosso sistema fica oscilando entre habituação e sensibilização naturalmente. E por que isso é relevante para processos de dor? Porque, pelo primeiro ponto, né? Se a gente tiver, por exemplo, um processo de dor aguda associado a uma lesão tecidual, onde a gente tem a liberação de mediadores químicos pró-inflamatórios na periferia, a gente vai ter um processo específico de sensibilização, que é a sensibilização periférica. Então, essa sensibilização periférica é como se fosse uma amplificação, né, então, tudo que entra na periferia é amplificado para o sistema nervoso, porque a periferia está embebida em mediadores químicos pró-inflamatórios. Mesmo em casos agudos, a gente pode ter uma sensibilização central, principalmente ali na primeira sinapse. Se a gente vai falando do sistema somático, do neurônio aferente, lá da periferia até a medula, né, aquela primeira sinapse na medula, ou se a gente vai falando de nervos cranianos no tronco encefálico. E aí, essa sensibilização central vai fazer ou vai causar uma distribuição de sintomas específica, mesmo em casos agudos.
E a gente tem também processos de sensibilização central ou de mudanças morfofuncionais que acontecem ao longo do processo de cronificação. Então, nem todo paciente com dor crônica possui alterações de sensibilização periférica ou central, por isso que um dos mecanismos de dor não é sensibilização central, mas é dor nociplástica. Né? Então, nem todo mundo com dor nociplástica tem sensibilização, mas a sensibilização pode ser um dos mecanismos relacionados à manutenção de um quadro de dor crônica numa dor nociplástica. E o que é interessante? Existem diversas evidências mostrando que não só diversas populações de pacientes com dor crônica apresentam mecanismos pronoceptivos aumentados, que é como se essa via não associativa tivesse amplificada e presa na amplificação, na forma de sensibilização periférica, algumas condições patológicas com prognóstico que tende a não ser tão bom, ou com sensibilização central, né? E algumas condições a gente sabe que esse mecanismo de sensibilização central é um mecanismo que faz parte, na verdade, de uma patologia, como por exemplo na fibromialgia. Nós temos a presença de somação temporal, que é um outro mecanismo pronoceptivo aumentado que pode ser encontrado em alguns pacientes, que faz com que os pacientes, quando se expõem a movimentos repetidos, por exemplo, tenham uma amplificação do sintoma. Isso é um mecanismo não associativo de aprendizagem. E tem muitas populações de pacientes que apresentam déficit de habituação. Por exemplo, tem alguns estudos com pacientes com dor lombar que mostram que quando pacientes com dor lombar crônica se submetem a movimentos repetidos, eles tendem a não ter habituação da dor relacionada ao movimento e não ter habituação do limiar também. Então, o que a gente sabe é que essa via não associativa é uma via de aprendizagem do sistema, mas que não explica toda a manifestação clínica de pacientes com dor. Até porque o princípio da via não associativa é que você precisa que o estímulo chegue no organismo para que você possa sensibilizar ou habituar a ele. Então, a via não associativa não é uma via que o nosso cérebro consegue utilizar para predizer eventos, ou para predizer eventos dolorosos, ou para antecipar eventos dolorosos. Essas outras vias de antecipação, a gente vai discutir ao longo de próximos vídeos, são vias pavlovianas ou associativas, são vias operantes ou envolvem a cognição. Né? Mas não são vias não associativas. Então, essa via de sensibilização ou habituação não tem a ver ou não é influenciada, nessa via específica, pela antecipação ou pela expectativa, consciente ou inconsciente, que o indivíduo tem de sentir dor. Tá? Então, hoje, nesse vídeo, eu só queria falar para vocês um pouco, dentro dessas teorias de dor e aprendizagem, dos modelos de dor e aprendizagem, o que seria essa via não associativa. É uma via que a gente dá outros nomes, muitas vezes, na nossa prática clínica, que a gente acaba pensando, né, e encontrando alterações dessa via relacionadas a esse processo de aprendizagem dos nossos pacientes, e muitas das nossas abordagens parece que atuam nessa via. Né? Então, muitos dos efeitos induzidos pelo exercício, por exemplo, parecem que atuam nessa via, levando à habituação, ou habituação de longa permanência, ou recuperando a capacidade do sistema de habituar frente às informações nociceptivas. Então, para as terapias baseadas em exercício, atuar nessa via não associativa parece ser uma grande via de modulação de sintomas de dor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.